Eu e o João vamos apresentar então sobre o projeto 1, que é sobre construção do lugar das raízes e controladores PI, PD e PID, da disciplina de controle 2, do ano de 2021/2. Bom, começando com construção do lugar das raízes. Então a gente tem Primeiro, achei interessante que está bem organizado o slide. Cada função tem seu respectivo gráfico e ele foi plotado também no MATLAB. criou aqui uma função de transferência qualquer, com pólen -4 e -6, como mostra o diagrama aqui ao lado. E a gente vê que essa função de transferência em malha aberta, o K ele não altera a posição aqui dos polos. Mas a partir do momento que a gente fecha a malha, a gente faz aqui o ganho de malha fechada, né, para alimentação negativa, que no caso é esse, a gente vê que o K, ele modifica a posição dos polos. Então, primeiramente a gente tem o polo em -4 e -6, mas a partir do momento que a gente muda esse K, esses polos vão ser modificados. E assim forma-se um caminho, e esse caminho é chamado de lugar geométrico das raízes. Que a gente só demonstrou, então, que para um valor de K, que é o mesmo sistema anteriormente, né, que a gente jogou no MATLAB. Então, para esse valor de K aqui, 0,84, a gente analisa aqui, ó, o polo antes estava em -4 e -6, agora eles se aproximaram, né, de maneira que distante aqui, e agora eles estão aqui nesse pontinho rosa. E a gente tem uma função de primeira ordem, visto que está no polo real, né, diz que os polos estão no eixo real, perdão. E conforme a gente aumenta o K para 87,376, por exemplo, a gente vai ver que os polos, eles foram aqui para, eles já viraram, né, já se encontraram aqui e subiram se separaram aqui de maneira equidistante e viraram agora polos complexos conjugados, que tem uma resposta, então, de segunda ordem, né, com sobressinal. Então a gente conclui que o K, ele altera a posição dos polos, como também a resposta transitória do sistema, né? Eu gostei muito que eles colocaram também, tiveram cuidado de pôr o tempo de assentamento e o valor de sobressinal. É pena que ficou a câmera em cima do valor. Pode concluir isso? Bom, como fazer isso de maneira manual? Que eu vou explicar um pouco como pode fazer isso. O MATLAB faz isso, né, mas também tem como fazer manualmente. Então aqui deve estar claro que os polos, eles são as raízes do denominador aqui desse ganho de malha fechada que a gente tem de iluminação negativa. Então se a gente isolar o GDS vezes o HDS, a gente vai obter igual a -1. Esse -1, ele pode ser escrito na forma polar também, como sendo 1 com o ângulo de 180, né, ou múltiplo ímpar de 180. Então, se a gente quer saber se determinado ponto S pertence ou não ao lugar das raízes, a gente pode ou substituir o ponto direto em GDS, HDS e concluir que dá -1 ou não, né? Se não der, então não faz parte do lugar das raízes. Ou então, verificar a contribuição angular que esse ponto S tem com relação aos polos ou zeros existentes no sistema. Se der 180 ou múltiplo ímpar de 180, faz parte do lugar das raízes. Diferente disso, não faz. Então, os passos para construir esse lugar das raízes manualmente são esses 4 aqui. Claro que cada um aqui dele tem um cálculo, né, por dentro, mas aqui eu vou só explicar brevemente. O primeiro passo, então, a gente fez aqui, né, uma função de transferência com o polo -1. Interessante também que ele decidiu colocar uma função de transferência com 3 polos. E dá para perceber exatamente, e por causa disso você consegue ver a importância e a velocidade dos polos. -5 e -10, só para demonstrar esses passos. Então, o primeiro passo é determinar o lugar das raízes do eixo real. Então, coloca-se aqui o ponto S em lugares distintos e analisa a contribuição angular, né, de cada polo, no caso aqui, referente a esse ponto S, e vê se PDS 180 ou múltiplo ímpar de 180. O segundo seria determinar as assíntotas do lugar das raízes, que no caso é essa linha tracejada. A assíntota não é o mesmo que o lugar das raízes. A assíntota é como se fosse uma tendência para o lugar das raízes no infinito, né? Para onde esse lugar das raízes vai tender no infinito. E terceiro seria encontrar o centroide aqui dessa assíntota, que no caso aqui seria -5. Por último, encontrar o ponto de partida do eixo real, ou seja, onde esses dois polos irão se encontrar aqui. Esse seria o ponto de partida do eixo real. Muito bem explicado e bem detalhado. Porém, eu acho que faltou, muito bom, muito bem explicada a teoria, porém faltou um pouco explicar a parte da prática, né? Quando a gente vai construir um compensador, a importância do tempo de assentamento e também o valor de sobressinal. E como a gente está trabalhando bem com o MATLAB, seria interessante se tivesse determinado um valor xi de sobressinal e traçado uma reta no gráfico e a gente conseguisse perceber o valor de ganho para que os pontos e os polos não ultrapassassem esse valor dessa reta, né? E também eu achei que faltou também explicar a parte da velocidade do sistema. Como que esses polos, onde eles estão localizados no eixo horizontal, vai determinar a velocidade da nossa resposta, o tempo de assentamento, e também como essa inclinação daquela reta xi, tanto quanto mais para a direita, mais rápido é o sistema, e quanto mais para a esquerda, quanto mais para a direita, menor vai ser o sobressinal, quanto mais para a esquerda, maior vai ser o sobressinal. Partida do eixo real, ou seja, onde esses dois polos irão se encontrar aqui. Esse seria o ponto de partida do eixo real. Bom, agora a gente aqui trouxe um exemplo do livro, que ele demonstra um pouco essa contribuição angular que os polos têm com relação ao ponto S. E esse exemplo aqui ele pedia para Muito interessante eles terem tido cuidado de procurar um exercício do livro. determinar se esse ponto S fazia ou não parte do lugar das raízes desse sistema.
Então, foi feito aqui, né, toda a trigonometria para encontrar essas contribuições angulares de cada polo e zero existente nesse sistema. E aqui, no caso, foi somado, na verdade, somado esses dois primeiros, né? Aqui tem o menos na frente, porque o θ3 e o θ4 são polos. Então, quando tem polos, a gente coloca o menos na frente. Quando tem zeros, a gente soma. Então, juntando tudo isso, deu menos 70,55. E isso é diferente de 180 ou qualquer múltiplo ímpar de 180, então não faz parte do lugar das raízes desse ponto. Né? O menos 2 aqui mais J3 não faz parte do lugar das raízes. E a gente só confirmou isso aqui, né? Jogamos no MATLAB lá o lugar das raízes, e a gente viu que o máximo, o ponto que o polo pode atingir é em menos 2,5 mais 0,86i. Então, A Débora explica muito bem. Eu gostei que os gráficos deles estão também corretos, porque daí a gente consegue ver todos os números aqui para acompanhar o que ela diz. realmente aqui, né, o I3 aqui não tem como fazer parte do lugar das raízes. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o controlador PI. O controlador PI é um controlador então de ação integral e ele tem como função, né, eliminar o erro em regime permanente. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou uma outra função de transferência, jogamos aqui aleatório, tá? Jogamos aqui também um ganho aqui aleatório, 442,78, que nos deu essa posição, nesse ponto de operação aqui, os polos estão nessa posição. Temos essa resposta para esse sistema. Então, o intuito aqui seria projetar um controlador, né, controlador PI, de forma que eliminasse o erro, ou seja, isso seguisse referência, mas que mantivessem as características aqui da resposta transitória, né, parecida pelo menos. Então, o que a gente fez? A gente sabe que o controlador PI, o integrador, ele tem um zero na origem, perdão, um polo na origem. Então, a gente implementou um zero próximo desse polo na origem, de forma que Eu acho que a mesma coisa que o Alisson falou antes, ela explicou um pouco sobre o controlador PI, que a gente já tinha visto em controle 1, mas ela não, por exemplo, deu limitantes, né? Porque a gente não consegue fazer um controlador perfeito. Então, normalmente a gente dá limitações para fazer o controlador e ela não mostrou o processo de fazer, que nem o professor tinha mostrado na aula. Ela simplesmente jogou os gráficos aqui e sem nenhuma conta. Daí a gente não consegue ver o passo a passo, que eu acho que é a parte mais importante, porque colocar no MATLAB valores aleatórios, né, que nem ela disse, é muito fácil. eles quase se cancelassem, então com isso, né, não alterasse aqui o nosso caminho aqui dos polos, né, nosso lugar das raízes. Então, como não altera o lugar das raízes, a gente consegue operar no mesmo ponto que a gente operou antes, sem controlador, e não mudar, né, nossa resposta transitória, e com isso seguir referência. Então, ó, a gente tem aqui as características, ó, 41,9 de sobressinal, aqui a gente tinha 41,5, também próximo, né? O tempo aqui do primeiro pico, 0,61, aqui 0,63. Então, a gente conseguiu ter as características do transitório parecida. E agora, né, seguindo a referência, que é o que um integrador faz, que é eliminar o erro. Bom, dando continuidade agora, então, né, temos aqui o controlador PD, que é o controlador derivativo, e a função dele é aumentar a velocidade de resposta do sistema. Temos aqui a função de transferência, certo? E aqui a gente pode ver que sem o compensador... De novo, João, a dupla fez slide muito bom, ficou bem lógico. Gostei das setas, que ele colocaram as setas. O tempo de assentamento da função é de 3,47 segundos, certo? E aqui, quando nós inserimos um zero em menos 3,006, podemos ver aqui que o novo tempo de assentamento é 1,15 segundos. Né? Então, a gente pode ver que o efeito do compensador realmente é deixar mais rápido o sistema. E agora, né, o controlador... De novo, no controlador PD, ele só falou mais para mim, pelo que eu entendi, ele falou mais, explicou um pouco mais do que é o controlador PD, que a gente já viu em controle 1, mas ele não falou também o passo a passo que ele fez para chegar aos valores, que é o objetivo do lugar das raízes, né, do conteúdo que a gente quer ver como chegar no controlador PD através do método do lugar das raízes. Controlador PID. O controlador PID nada mais é que a soma, né, então, do controlador PI e do PD, que é o integrador e do derivador. Então, o que ele faz? Além da característica do PI, que é de deixar o sistema com menor erro, ele também vai deixar o sistema mais rápido, que é a característica do PD. Então, aqui temos a função de transferência, retirada do livro, certo? Aqui, a nossa nova função de transferência, com a adição de um zero aqui em menos 55,92. E, por último, aqui, né, com tanto a adição do derivador quanto do integrador, nós temos aqui, daí, a partir, né, dessa equação aqui, da função de transferência, nós temos ainda, assim, um outro zero aqui em menos 0,5 e um novo polo aqui em zero. Bom, então o que eu... Acho que no PI dele só fez um resumo do PI e PD que eles construíram, mas, novamente, eles não colocaram nenhuma conta, mas eu achei muito legal o slide, que eles mudam bastante de cores, né, e a gente consegue perceber qual que é a parte mais importante, por exemplo, esse quadrinho aqui, eu achei muito legal. Aqui em menos 0,5 e um novo polo aqui em zero.
Bom, então o que o controlador PID faz? Ele vai seguir a referência e também deixar mais rápido, né? E a gente pode ver isso aqui nesse gráfico. Então aqui, a função sem a compensação, certo? Ela vai ficar aqui com um erro bem grande. E o tempo de assentamento dela está aqui, aproximadamente 0,8, e ainda tem erro. Já a função aqui mais clarinha, a gente pode ver, é o PD, que ele faz aqui. Ele vai assentar anos, aqui a gente consegue ver por volta de 0,6, e ainda ele vai se estabilizar, então, aqui mais rápido, certo? Porém, ele ainda tem um errinho. Quando a gente adiciona controlador integrador, esse controlador derivador, o que ele vai fazer? Ele vai ter uma resposta um pouco mais lenta, aqui no começo ele vai deslocar um pouquinho o pico, porém aqui, ó, ele vai ter a integração e com erro de 0. Então a gente consegue provar aqui que, além de seguir referência, ele também vai ser mais rápido. O João também explica muito bem, que nem a Débora, eu adorei aqui seguir referência. Mas ele também aqui ele fez um resumo de P&D, porém a gente também já tinha visto, né, em controle 1. Então acho que eles deviam ter focado mais no lugar das raízes, né, o passo a passo do lugar das raízes, mas eu achei que ficou muito bom o vídeo. Os dois explicaram muito bem, eu entendi tudinho que eles explicaram, mas eu acho que faltou essa parte de cálculo.